apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Ele é o mesmo ontem, agora e para sempre. É que certas religiões querem parti-lo em três. És o mesmo Deus, és o único Deus. Há um só Senhor, amém. Há um só Senhor e Deus. Ele é o mesmo ontem, agora e para sempre. É que certas religiões chamam no Deus Jeová. Sei que isso não é verdade. Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, o Alfa e o Ômega. Senhor meu Deus, de fato e de verdade Tu és o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor, nosso Rei, nosso Cristo, nosso Salvador, Deus soberano sobre tudo e sobre todos. Receba a honra e a glória nessa noite, nesse momento. Que os teus filhos em qualquer lugar da face da terra que estão me ouvindo e me assistindo, receba a testificação e a confirmação do Espírito Santo. Isso para a tua glória. Das palavras que vão ouvir nessa noite, nesse momento. Abba, Pai. Há um só Senhor e Deus. Ele é o mesmo ontem, agora e para sempre. É que certas religiões querem parti-lo em três. Sei que és o mesmo Deus, és o único Deus. Há um só Senhor, amém. Há um só Senhor e Deus. Está escrito: Ele é o mesmo ontem, agora e para sempre. É que certas religiões chamam no Deus Jeová. Sei que isso não é verdade. Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, o Alfa e o Ômega. A Ele uma salva de palmas. Graça e paz a todos vocês, quem recebe, amém? Graça e paz a você que me assiste agora no Facebook, na internet. Glória a Deus pela sua vida. Aqui na Igreja Ovelhas, pode se assentar em nome de Jesus. Há uma palavra muito especial nessa noite, profética e apostólica, e que vocês recebam a plenitude da revelação, as excelências dos mistérios da graça de Deus. Amém? Coloque a mão na sua Bíblia, diga assim: Senhor, eu recebo a plenitude da Tua revelação em minha vida, pois a plenitude do Teu Espírito habita em mim. Haja sobre mim o perfeito entendimento espiritual, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo.
Amém. A ele mais uma salva de palmas, por favor, antes da ministração. Abram suas Bíblias em Isaías, capítulo 43. O tema da ministração hoje deste apostolado: Jesus é o próprio Deus. Digam comigo: Jesus é o próprio Deus. Muitas pessoas na face da terra, filhos de Deus, tá? Pensam que Deus é um e que Jesus é outro. E isso é uma heresia, se eu pensar assim, ou alguém que ensine assim. Tá? Você não pode pensar que Deus é um e que Jesus é outro. E a heresia se alonga e se estende quando pensam, e há quem diz e prega e ensina, que ainda há um terceiro, que seria Deus é um, Jesus é outro e o Espírito Santo é outro ainda. Aí a heresia vai crescendo, vai tomando forma. Mas a ministração de hoje tem por tema: Jesus é o próprio Deus. Vamos ver aqui na Velha Aliança, ó, livro da lei. Jesus não tinha nem nascido. Isaías 43. O livro de Isaías é 800 anos antes de Jesus nascer. Para quem não sabe, então anote aí. O livro de Isaías, 800 anos antes de Jesus nascer. Pra você nunca mais esquecer, tá? Olha só o livro que eu vou ler. Jesus não tinha nascido ainda. Mas vamos ver o que a Bíblia diz, e vale lembrar a vocês, antes de ler o texto, ou os textos, que eu quero também combater uma heresia, de pensar ou dizer que a Bíblia entra em contradição. A Bíblia não entra em contradição. A falta do pleno conhecimento da Bíblia faz com que a pessoa leiga pense que a Bíblia entra em contradição. Mas quando se conhece a Bíblia plenamente, não é conhecer um versículo ou outro, ou conhecer superficialmente. Quando se conhece a Bíblia plenamente, ainda mais com a revelação do Espírito Santo, aí que se entende de fato, de verdade, que a Bíblia, em hipótese alguma, aliás, nem poderia entrar em contradição, pois como que Deus iria contra ele mesmo? Não tem nem lógica, né? Então vamos deixar bem claro: a Bíblia não entra em contradição. Se alguém, ou se você pensava que a Bíblia entrava ou entra em contradição, é porque você não tem o pleno conhecimento. Está faltando aí umas peças para encaixar o quebra-cabeça. O tema da mensagem: Jesus é o próprio Deus. Vamos começar aqui num livro da lei, um livro profético da Velha Aliança, antes de Cristo, 800 anos antes de Jesus nascer. Isaías 43, verso 11. Isaías 43, 11. O tema de Isaías 43, ó, o único Salvador de Israel. Israel pode ser traduzido por povo de Deus, ou eleitos. Então seria o único Salvador dos eleitos, o único Salvador do povo de Deus. Isaías 43, quem já achou, diga amém. Versículo 11, eu só quero ler um versículo aqui. Isaías 40, aliás, você que está me assistindo pelo Facebook, na internet, pelo YouTube, acesse www.bibliamga.com, aí você vai acompanhar o texto, tá? bibliamga.com, digita lá Isaías, do lado esquerdo o capítulo 43, do lado direito aparecem os versículos. Não tem como errar, tá? Aí você acompanha a ministração. Quem está na igreja aqui, tem pessoas no celular agora, acompanha pela internet, aqui na igreja mesmo. E você que está na sua casa, no trabalho ou em outro lugar, no escritório, acesse a bibliamga.com e acompanhe a leitura. Isaías 43, 11. Deus disse: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Deus, qual Deus? Vamos, suponha que a gente não saiba qual Deus, tá? Então, o mínimo, o Criador de tudo e de todos, né? Deus, quando se fala a palavra Deus, já se lembra em Criador, né? Soberano, Todo-Poderoso. Porque aqui não fala Jesus, porque ele não tinha nem nascido. Isaías 41 é 800 anos antes de Jesus nascer. Então,
vamos nos colocar aqui em Isaías, tá? Não tinha Jesus ainda. Mas o tema da mensagem, Jesus é o próprio Deus. Lá na frente você vai entender por que desse tema. Aliás, a Bíblia mesmo diz isso. Isaías 43:11, Deus disse, eu sou. Aliás, num breve e objetivo e claro ensino da Bíblia, da letra da Bíblia, você vai perceber facilmente que não tem como ter 2 ou 3 pessoas divinas. Não tem como. Por quê? Todas as vezes que Deus fala, Ele nunca disse nós somos. Ele sempre disse eu sou, no singular. Quem é que está entendendo o que eu estou falando? Há pessoas que pensam e creem que existem 3 pessoas. Eu não acho lógica. Eu tenho 40 Bíblias em casa, eu estudo a Bíblia, eu leio. Eu não vejo lógica em haver 3 pessoas divinas, distintas uma da outra. Não tem lógica. Por quê? De Gênesis a Apocalipse, quando Deus fala, Ele fala, eu sou. Ora, se são 3, por que Ele não fala nós somos? Está claro ou não está claro? E um dos motivos por que Ele não fala nós somos, mas Ele fala eu sou. Por quê? Por causa de um atributo que Deus tem, chamado soberania. A soberania é algo que só cabe a um. Não tem como 2, 3, 4, 5, 6, 10 ser soberanos. É igual ser campeão. Tem uma corrida. Não são 10 que vão vencer a corrida. Vai vencer um só. Quem chegar primeiro vence a corrida. Esse é o campeão. Ele ganhou a corrida, é o campeão. Numa disputa, num campeonato, ganha o primeiro. Então é o campeão, é o vencedor. Não tem como disputar 10 e ganhar 9. Se disputou 10, só vai ganhar 1. Se disputar 3, só vai ganhar 1. Só um vai ser o campeão. Então não tem como ter 3 campeões, 3 vencedores, 3 soberanos. Quem está entendendo? Então a soberania, no entendimento, no estudo sobre soberania, já fica claro que não tem cabimento, não tem nem lógica abrir margem ou espaço para crer ou pensar que há 2 pessoas ou 3 pessoas distintas uma da outra, como o sistema religioso diz. Não tem lógica. Por quê? Porque Deus é o quê? Diga, soberano. Ora, se Deus é soberano, soberania é algo que não se estende a mais pessoas. Aliás, veja aqui em Isaías 42. Volta uma página atrás. Isaías 42, verso 8. Mais uma vez ele diz, eu sou. Está claro ou não está claro, abençoados? Isaías 42, 8, Deus diz, eu sou o Senhor. Se houvesse mais pessoas divinas, como o sistema diz, que há o Pai, que há o Filho e que há o Espírito Santo, então ele teria que dizer, nós somos os senhores. Está claro ou não está claro? Eu estou chamando você à razão. Estou te chamando você na lógica. 2 mais 2, 4. 5 mais 5, 10. Se há mais pessoas, como o sistema diz, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e ensinam que são 3 pessoas diferentes uma da outra, com vontades. 3 pessoas diferentes, com vontades distintas. Então tem coisa errada, porque você vai ler a letra da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, nenhuma vez Deus disse, nós somos os senhores. Nós somos os salvadores. E fora de nós, não. De Gênesis e Apocalipse, Deus fala, eu sou. Eu sou. Eu sou. Significando o quê? Que só existe um Deus. E não 2, nem 3. Só existe uma pessoa. Eu é uma pessoa. Não tem como eu ser 3 pessoas. Está claro ou não está claro? Isso é língua portuguesa. Isso é língua portuguesa. Como que eu vai ser 3 pessoas? Agora, eu posso de manhã usar uma camisa branca. Eu
posso à tarde usar uma camisa vermelha, e eu mesmo posso à noite usar uma camisa marrom. Eu usei uma camisa branca, eu usei uma camisa vermelha, eu usei uma camisa marrom, mas eu sou uma pessoa só. Eu só troquei as camisas. Não são 3 Marcos, um Marco só, que usou uma camisa de manhã, uma camisa à tarde e uma camisa à noite. Assim também Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Não existe o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Senão seriam quantos deuses? 3 deuses. E o que Deus disse em Êxodo capítulo 20? O que Deus diz? Não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor. Só quem está entendendo? Por favor, só quem está entendendo. Veja Isaías 42:8, o texto que eu ia ler. Isaías 42:8, Deus diz: eu sou o Senhor. Em inglês, I am the Lord. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. A minha glória a outrem não a darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Olha, o profeta Isaías foi o homem de Deus que mais falou e provou que Deus era soberano. O profeta Isaías, em toda a Bíblia, todos falaram, mas o Isaías foi o que mais deixou claro que Deus é um só. Deus falava pela boca de Isaías. Deus se manifestava em Isaías, e então Isaías profetizava: assim diz o Senhor, eu sou o Senhor. Este era o meu... Isaías falando com a boca, mas era Deus falando. Volta no Isaías 43, para mim terminar esse assunto. Eu vou pular para outro assunto. Isaías 43:11, ó. Coloca o dedo para você acompanhar. Deus disse: eu sou o Senhor, e fora de mim não existe. Não tem outro. Igreja, está claro ou não está claro? Posso ouvir um amém? Não existe outro. Ah, apóstolo, que eu pensava que Deus era um e Jesus era outro. Por favor, quem pensou? Quem chegou a pensar assim? Não precisa ter vergonha. Alguém chegou a pensar assim? Que Deus era um e Jesus era outro e que o Espírito Santo era outro. Quem chegou a pensar isso? Ah, então eu te faço uma pergunta. Quando você chegasse no céu, a quem que você ia adorar? Ao Pai que te criou? Ao Filho que te salvou? Ou ao Espírito Santo que habitava em você? Quem que você vai adorar que chegar no céu? Se existe 3. E só tem um trono no céu. Só tem um trono. Tá vendo como que te ensinaram errado? Tá vendo? Tá vendo como que te ensinaram errado? Com seus olhos, ó. Isaías, olha lá, ó, 43:11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não existe. Fora de mim não há Salvador. Tá claro ou não tá claro? Por favor. Olha o verso 10. Isaías 43:10. Isaías 43:10, Deus disse: vós sois as minhas testemunhas, diz no singular, ó, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim Deus nenhum haverá. Deus está dizendo assim, ó, eu sou o único. Deus está dizendo hoje, como é que tem pessoas que falam que eu sou 3, se eu sou um só? Quem está entendendo? Isaías 45. Vamos caminhando para frente, vamos andar na Bíblia. O tema da mensagem: Jesus é o próprio Deus. Por enquanto não dá para perceber que Jesus é o próprio Deus, porque nós estamos em Isaías. Ele não tinha nascido ainda, amém? Mas nós vamos caminhando para frente, vamos chegar lá. Isaías 45, verso 5. Mais uma vez, ó. Olha como que Deus é explícito, é claro, ó. Isaías 45, verso 5. Ele falou: eu sou o Senhor. Não parece que eu estou lendo o mesmo texto? Eu estou lendo outro texto, mas é o que Deus fala. Ele está deixando claro, ó, eu sou o Senhor, não existe outro.
Quem é que diz que existe 2, 3? Eu sou um só, ele está dizendo. E minha glória não vou dar para ninguém, ele falou. Isaías 45, verso 5. Eu sou o Senhor e não há outro. Tem pessoas, as religiões dizem que o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Então são 3 deuses. Quanto? Pastor, você não pode falar o que eu vou falar agora, pastor. Eu conheço pastores e pastoras que fazem 3 orações. Eu já vi. Olha, vamos orar ao Pai, vamos orar ao Filho e vamos orar ao Espírito Santo. Isso é politeísmo. Mas nós não somos politeístas, nós somos monoteístas. Mono, um só. Nós cremos em um só Deus. Só quem está entendendo? Nós não temos muitos deuses, um só. Dá um sinal quem está entendendo. Eu já vi, hein? Olha, lá atrás, em 1900 e alguma coisa, eu estava numa igreja lá e o pastor, olha, a irmã Maria vai orar ao Pai, o irmão João vai orar ao Filho e o irmão Ciclano vai orar ao Espírito Santo. Eu já vi isso. Quem é que está entendendo? Aí Deus vem e fala assim, ó, vê com seus olhos, Isaías 45, 5. Eu sou o Senhor e não há outro. Se não há outro, então estão orando a quem? Se não há outro. Consegue me entender? Se não há outro, estão orando a quem? Eu vou chegar lá na frente. Nós estamos no Velho Testamento. Eu vou chegar no Novo Testamento, eu vou chegar na graça, eu vou chegar em Paulo. Paulo entendeu isso perfeito. O que eu estou falando, eu aprendi com Paulo. Porque Paulo disse, eu pus o fundamento e outro edifica. O que eu aprendi com Paulo. Eu estou edificando o que Paulo falava. Paulo diz que há um só Deus. E por que Paulo diz que há um só Deus? No mínimo ele leu Isaías 45, verso 5. O Isaías disse, eu sou o Senhor e não há outro. Então se não há outro, há um só Deus. Glória a Deus por você que está entendendo. Agora, eu não tenho culpa se você foi ensinando errado, né? Se você é evangélico, você, meu irmão católico, que foi ensinado a crer em 3, né? Foi ensinado a crer em 3. Tem pessoas que fazem sinal da cruz. Até hoje, eu não entendi o porquê ou para que fazer o sinal da cruz. Até hoje eu não entendi. Eu só quero que uma pessoa me explique. Me desculpa se eu sou muito burro, se eu sou... Me perdoe, me desculpa. Eu não entendi ainda, eu preciso entender. Eu não quero briga com ninguém, eu não estou... Nada disso, eu só quero entender. Será que eu estou errado de querer entender? Eu só quero entender. Eu penso que o Papa poderia me explicar isso aí. Mandar um e-mail para mim, o bispo, o padre. Não, me explica. Pastor Marcos Gomes, fazemos o sinal da cruz porque na Bíblia diz... Eu só quero entender, que até hoje eu não entendi. Por que se faz o sinal da cruz? Aí alguém dirá, porque Jesus morreu na cruz. Então se ele tivesse morrido com uma paulada, você ia fazer o sinal da paulada. Então se Jesus tivesse morrido com uma facada, 10 facadas no coração, no peito, você ia passar em frente à igreja, ia fazer 10, você ia fazer o sinal da facada. Eu só quero entender. Até se torna sátiro, mas eu só quero entender. Estou sendo o mais sincero possível. Da onde que tiraram esse negócio de sinal da cruz? Para vocês verem o que é religião. Eu estou aqui falando da Bíblia, da palavra de Deus. Eu não estou aqui falando de religião. Se tiver escrito, eu creio. Se eu ver na Bíblia sinal da cruz, se eu ver na Bíblia, e Paulo fazendo o sinal da cruz, e Paulo disse, sede meus imitadores, Paulo disse, olha, eu sou o apóstolo gentil, se ele fez, eu vou fazer também, mas eu preciso ler na Bíblia. Eu não sou bonequinho de chumbo. Mas porque eu nasci lá, e então minha avó fazia, minha mãe fazia, meu pai fazia, meu tio fazia, aí eu faço também. Eu não sou bonequinho de chumbo, não sou marionete. Eu sou uma pessoa inteligente, sensata, sei ler, só quero entender, só quero saber onde está escrito. E não aceito ser enganado por ninguém. Tem alguém entendendo o que eu estou falando? Espero que vocês tenham essa mesma visão que eu.
de não aceitar ser enganado. Porque fala a verdade, você está com 30, 40, 50, 60 anos e ninguém te mostra nada. Você não pergunta nada, você não questiona nada. Seu avô já morreu, sua avó morreu e você vai morrer e não vai questionar nada. Você não vai querer saber por quê. Eu só estou sendo racional. Ô padre, ô bispo, tira uma dúvida aqui. Por que se faz sinal da cruz? Só quero saber isso. Amém, abençoados? Isaías 45, verso 5. Deus disse: eu sou o Senhor e não há outro. Olha lá, fora de mim não existe, do verbo haver. Fora de mim não há Deus. Por favor, está claro ou não está claro? Só se você não quer na Bíblia, porque eu estou lendo a Bíblia. Ó. Isaías 45, verso 5. Deus disse: eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te fortalecerei, ainda que não me conheças. Verso 6. Para que saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, de novo. Por que Deus insiste tanto em falar isso? Ele já disse no verso 5 que não há Deus. Mas no verso 6 ele disse, ó: para que saiba que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Ele falou 3 vezes. Verso 5, olha o verso 5, ó. Eu sou o Senhor, não há outro. Verso 6, fora de mim não há outro. Última linha do verso 6, eu sou o Senhor, não há outro. Mas por que Deus está falando tantas vezes que não há outro? Senhor, eu já entendi que não há outro. Mas lá do céu ele fala assim: mas milhares de filhos meus aqui na terra ainda não entenderam que não há. Eles pensam que tem 3. E olha que eu disse que não há outro. Só se você está entendendo. O que Deus disse? Ó? Olha o verso 5, a última vez. Última vez, verso 5. Aliás, marca na sua Bíblia com a caneta. Olha o verso 5. Eu sou o Senhor. Quem disse isso? Digam, Deus. Eu quero ouvir. O que Deus disse? Eu sou o Senhor. O que Deus disse? Sou o Senhor. Não é isso que Deus falou? Bom, se Deus disse que Ele é o Senhor, disse ou não disse? Não está escrito? Deus disse o que? Eu sou o Senhor. Se Ele diz que Ele é o Senhor, vamos ler, não feche Isaías, não feche. Vamos ler então Filipenses capítulo 2. É aí que os leigos falam que a Bíblia entra em contradição. Por quê? Porque a Bíblia diz uma coisa e o sistema diz outra. E então ninguém no sistema vai falar: desculpa, nós que estamos errados. Ninguém vai falar. Então eles falam o quê? Jogam na Bíblia, porque a Bíblia não fala. A Bíblia é um livro, a Bíblia é um livro. Então eles falam o quê? Não, a Bíblia que entra em contradição. Eles jogam na Bíblia. Quem é que está entendendo? Você entendeu o que eu disse? A Bíblia diz uma coisa, o sistema religioso diz outra. E infelizmente milhares de filhos de Deus na terra dão ouvidos mais ao sistema religioso do que ao que Deus diz. Tanto é que nem lê a Bíblia. Quem está entendendo? Olha, eu estou falando uma coisa bem séria hoje, muito séria. Como todas que eu falo é séria, mas hoje é outro assunto, e é um assunto muito importante, é um fundamento. Olha o tema: Jesus é o próprio Deus. Vamos ver aqui, ó. Isaías 45, verso 5, deixa aberto. Abre em Filipenses capítulo 2. Quem já achou, diga amém. Filipenses 2, verso 11. Não fecha o Isaías, não. Vamos matar a cobra e mostrar a cobra morta, tá? Para provar que não é a Bíblia que entra em contradição. A Bíblia diz uma coisa e o sistema que diz outra. Filipenses 2, verso 11. Paulo disse: e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor. Filipenses 2, 11. O apóstolo Paulo ensinou: e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor. Para aí. Agora lê Isaías 45, verso 5. Olha lá. Isaías 45, 5. Deus diz: eu sou o Senhor. Então tem 2 senhores? Ué,
Deus disse, eu sou o Senhor. Paulo disse que toda língua deve confessar que Cristo Jesus é o Senhor. Mas então são dois? Aí falam assim, a Bíblia entra em contradição. Não. Tem nada de contradição. Você quer ver a resposta? Deixa o Isaías aberto, deixa o Filipenses aberto, volte um pouquinho de Filipenses, Efésios 4. Olha lá, ó. Deus te deu 10 dedos para você ir separando na Bíblia os textos, quando o apóstolo Marcos Gomes lê aqui no Ministério do Apostolado. Para isso que ele te deu os 10 dedos. Para que você acha que ele deu? Quando você vem aqui, você abre Filipenses, abre Efésios, aí você vai colocando os dedos no meio. Por isso que são 10. Efésios 4, quem já achou Efésios 4? Deixa o Isaías 45:5 aberto, deixa o Filipenses 2:11 aberto e leia Efésios 4:5. Olha lá, ó. Efésios 4:5. Olha como que Paulo já começa falando. Um só Senhor. Eu não precisaria nem falar mais nada, né? Isaías 45:5, Deus disse, eu sou o Senhor. Filipenses 2:11, Paulo disse, toda língua confessa que Cristo Jesus é o Senhor. Aí a pessoa fica, ué, então são dois senhores? Paulo fala, não. Efésios 4:5, um só Senhor. Ué, ô Paulo, o que isso quer dizer? Que o Senhor da velha aliança é o mesmo Senhor da nova aliança, só que agora ele tem nome, Jesus Cristo. Pode aplaudir. Só que agora ele tem nome. Alô, olha a revelação que eu vou te dar. Na velha aliança, Deus não tinha nome. Tinha sim, pastor. Em hebraico, Elohim. Tinha sim, Jeová. Em hebraico, Jeová. Não, isso não é nome. Isso é adjetivo, é qualidade. A palavra Jeová, em português Jeová, significa Senhor. Então Jesus é Jeová, porque Jesus é Senhor. Deus, na velha aliança, era Jeová. Por quê? Porque Jeová não é nome. Jeová é adjetivo, língua portuguesa. Jeová é qualidade. Deus é Jeová, ou seja, Deus é Senhor. Então Jesus é Jeová, porque Jesus é Senhor. Na velha aliança Deus não tinha nome. Agora leia Filipenses 2, por isso que eu falei para você não fechar. Ó. Filipenses 2, verso 9. Não é a Bíblia que entra em contradição. São as pessoas que você conheceu que não soube explicar a Bíblia. Não souberam explicar a Bíblia. Você passou em várias igrejas e só encontrou boca aberta. Um monte de teólogo que não tinha o pleno conhecimento e o que conhecia ainda não tinha revelação. Então não tem como entender mesmo. Filipenses 2:9, veja aí. O que diz Filipenses 2:9? Olha o que Paulo diz. Pelo que Deus o exaltou a quem? A Jesus. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um quê? O que Deus deu a ele? Circule na sua Bíblia, um nome. Está vendo, pastor? São dois, ó. É isso que eu não entendo, pastor. Está vendo? Aqui está falando de Deus, está falando de Deus e de Jesus. Está vendo? Aqui já fala de dois. Abençoado, não são dois. Não são duas pessoas. São duas manifestações. Lembra que eu te falei da camisa? De manhã eu uso a camisa branca, de tarde eu uso a camisa vermelha, de noite eu uso a camisa marrom. Uma pessoa com 3 camisas diferentes, usa uma de cada vez, uma de manhã, uma à tarde, uma à noite. Na velha aliança, Deus, né? Nos livros históricos, Mateus, Marcos, Jesus. Na graça, nova aliança, Cristo, o Espírito Santo, é a mesma pessoa em 3 manifestações diferentes. Não são, guarda essa frase, não são 3 pessoas, são 3 manifestações. Deus é um só, que se manifestou como Pai, que é o Criador de tudo e de todos. Depois ele se manifestou como Filho, daqui a pouco eu vou falar, Filho em maiúsculo. Nós somos filhos de Deus, com F em minúsculo. Jesus é o Filho de Deus com F em maiúsculo. Significa o quê? O próprio Deus revestido em carne. Então Deus se manifestou como, quem está entendendo? Deus se manifestou como Pai. Depois ele se manifestou como Filho.
E por fim, ele se manifestou como Espírito Santo. Ou seja, o Pai que criou tudo e todos, o Filho que morreu nos salvou, agora habita em nós. Então, o Deus Pai, o Jesus que habita em nós, na verdade se chama Espírito Santo. Mas é o mesmo, só mudou a camisa. Quem entendeu? Porque se não fosse o mesmo, aí ia chocar. Ia chocar, porque Isaías 42:8 diz o quê? O meu louvor não darei a ninguém. Quer dizer, não darei a ninguém, o Pai criou, o Filho salvou e o Espírito Santo habita em nós, então o Pai teria que dividir o bolo em mais 2 pedaços. Um pedaço para o Pai, um pedaço para o Filho e um pedaço para o Espírito Santo. Mas ele disse, ó, eu sou o Senhor, minha glória não dou para ninguém. Só quem está entendendo? Aí Paulo vem em Efésios 4:5 e diz, ó, há um só Senhor. Em outras palavras, o Senhor de Isaías, na verdade, no tempo de Isaías não tinha nem nascido ainda, mas ele já era o Senhor, porque já era Deus. Mas e quando Jesus nasceu? Quando Jesus nasceu ou quando Deus se revestiu em carne? A frase Jesus nasceu é a mesma coisa que Deus se revestiu em carne. Quem está entendendo? Paulo disse isso em Hebreus 2:14. Visto que os filhos participam de carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas. Deus se revestiu de carne e sangue. Por quê, hein? Por quê? Porque se ele não tivesse sangue, como que ia perdoar os nossos pecados? E se ele não se revestisse em carne, como que ele ia morrer, visto que Deus é eterno? Mas morrendo, morreria também o diabo. Morrendo, morreria também o pecado. Morrendo nos libertaria, nos salvaria. Papai! A revelação completa, plena. Olha Filipenses 2:9, vou mudar de assunto. Filipenses 2:9, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Digam, qual nome é esse? Filipenses 2:10, para que ao nome de Maria, amém? Tem pessoas que oram a Maria, tem ou não tem? São pessoas que não leem a Bíblia, né? Tem pessoas que oram a João, oram a Benedito, oram a Jorge, oram a Fátima, oram a... Tem ou não tem? São pessoas que não leem a Bíblia. Vamos ler a Bíblia? Filipenses 2:9, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Verso 10, para que ao nome de Jesus, diga Jesus. Vou dar uma revelação. Quando você fala o nome de Jesus, abençoado, o céu se abre para você. Por isso que Paulo disse, tudo que fizerdes, fazer em nome do Senhor Jesus. O nome de Jesus é um... Alô? Filipenses 2:10, para que ao nome de Jesus se dobre, reconheça, caia por terra. É obrigado a reconhecer, porque é o nome de Deus. Não é Elohim, não é Jeová, é Jesus. O nome de Deus é Jesus. Por que é o nome de Deus? Porque Deus se revestiu em carne. E você sabe o que significa a palavra Jesus? A palavra Jesus significa Salvador, para quem não sabe. Então, Deus é Jesus, porque Jesus é Salvador. Jesus é Deus, Salvador. Alô? Se você não sabe, os hebreus levavam isso ao pé na linha, à risca, ao pé da letra. Judeu, hebreu, eles não colocam o nome por colocar igual aqui, nós gentios. O menino vai nascer, e que... aí pega um livro, fica procurando, não é assim o gentil? Pega um livro dos nomes, que nome que eu vou dar? O judeu não é assim não, o judeu tinha um motivo. Jacó tinha um motivo de receber o nome Jacó. Deus mudou o nome de Abraão. Agora não vai ser mais Abrão, vai ser Abraão, por pai de muitas nações. Quer dizer, estava lá o significado, Abraão. Qual o seu nome? Saulo. Porque eu sou fariseu, doutor da lei. Aí ele recebeu a graça, apostolado da revelação. Não, agora não é mais Saulo, agora é Paulo. Porque agora você é um apóstolo de Cristo.
Tem mais nada de lei, agora é graça. Os nomes têm objetivo na Bíblia. Não é sem querer. Para terminar, Filipenses 2:10. Para que ao nome de... Verso 10, coloca o dedo, Filipenses 2:10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus. Quem está no céu? Os anjos, querubins, serafins, arcanjos. Eles têm que se dobrar ao nome de Jesus. Se Jesus não fosse Deus, então que bagunça que é essa? Os anjos obedeceriam a Deus e a Jesus? Sendo que Deus disse, a minha glória não dou para ninguém? Quem está entendendo? Por isso que Paulo disse que Deus não é Deus de confusão. Aqui no Ministério Graça e Apostolado não há confusão, porque nós sabemos que o Senhor de Isaías é o nosso Senhor, Jesus. Nós sabemos que o Deus de Isaías é o nosso Deus, Jesus. Não há confusão. É o mesmo, Hebreus 13:8, é o mesmo Deus, diga bem forte, em uma outra manifestação. Se de manhã eu estou de camisa branca, e à tarde de camisa vermelha, e à noite de camisa marrom, eu não sou outra pessoa, eu sou o mesmo. Assim também Deus, quem está entendendo? Se manifestou de 3 formas diferentes. Diga, como Pai, Criador dos céus e da terra. Como Filho, Salvador das ovelhas. Como Espírito Santo, o Pai, o Salvador, habitando em nós. É isso que significa Espírito Santo. Porque Deus é Espírito. E que Espírito que Deus é? Espírito Santo. Está claro ou não está claro? Para terminar, Filipenses 2:10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão na terra, nos céus, na terra e debaixo da terra. Então está aqui, ó. Diga comigo. O nome de Deus é Jesus. Que significa Salvador. Você quer ver isso rapidinho? Pode fechar o Isaías já, tá? Pode fechar o Isaías. Abre aí em Mateus, por favor, bem rapidinho. Pode fechar o Isaías. Pode fechar o Filipenses, tá? Olha lá, ó. Mateus capítulo 1. 40 Bíblias abençoadas. Não é à toa não, não é colecionador de Bíblias. É muito estudo, muita leitura. E a revelação do Espírito Santo, muito conhecimento. Quem já achou Mateus 1, diga amém. Mateus 1, versículo 18. Veja comigo. O nascimento de quem? De Jesus Cristo. Mas se Jesus é Deus, Deus não nasce. Porque Deus é eterno. Então como é que você explica o nascimento de Jesus? Se Jesus é o próprio Deus, Deus não nasce. Diga, uma outra manifestação de Deus. Olha uma dica que eu vou dar para você. Por isso que em João 8, Jesus disse, olha, eu sou antes de Abraão. Antes de Abraão, eu sou. Aí os homens carnais religiosos, não entenderam nada. Antes de Abraão, tu não tem nem 30 anos, como que é antes de Abraão? Você está louco. Porque conheceram Jesus segundo a carne. Quando Jesus disse em João 8, antes de Abraão, eu sou, ele quis dizer o quê? Eu sou o Deus de Abraão, lá atrás, ó. Aí como eles não entenderam, Jesus falou, vocês não podem me suportar. Aí já parou por ali mesmo, mudou de assunto. Porque eles não podiam, não estava na hora. Quem está entendendo? Não estava na hora. Ele só deu uma faísquinha. Olha, antes de Abraão eu sou. Ah, você está louco, você não tem nem 30 anos. Você fez 20 anos, você não tem nem 30. Como é que você é antes de Abraão? Então, se você olhar para a carne, não é antes de Abraão. Quando ele disse antes de Abraão, é o Espírito. Alô, quem é o único antes de Abraão? Deus. E quem falou isso? Jesus. Logo, Jesus é o próprio Deus. Só não entende quem não quer, abençoado. Foi ele que falou isso. Mateus 1,18. Olha lá. Mateus 1,18. Mateus 1,18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, sendo... grávida pelo Espírito Santo por quê? Porque Maria era virgem. Maria era virgem e nunca antes de Jesus nascer. Porque nossos irmãos católicos têm que ler mais a Bíblia, hein? Que eles andam falando por aí que Maria continuou virgem. Como que continuou virgem se Jesus tinha irmão?
Oh, pelo amor de Deus, abençoado. Vocês não leem a Bíblia mesmo, hein? Como é que Maria continuou virgem depois que Jesus nasceu, se Jesus tinha irmão? Tiago é irmão de Jesus? Ou nunca leu a Bíblia? Isso tudo isso aí para defender a Maria, para endeusar ela. Maria era virgem até o nascimento de Jesus. Depois que Jesus nasceu, ela se casou com José e teve outros filhos. Eu não acredito, só minha Bíblia diz isso, né? Eu tenho a Bíblia Ave Maria em casa. Eu tenho a Bíblia de Edições Paulinas em casa, fala a mesma coisa. Prova que vocês não leem a Bíblia. E aí vai criando um monte de heresias. O que é uma heresia? Uma distorção da Bíblia, só para defender as tradições da igreja. Oh, Maria, a virgem, ela sempre foi, como sempre. Estamos no ano de 2013, século 21. Você acha que ela é virgem até hoje ainda? Pelo amor de Deus, hein? Só para defender a tradição da igreja? Quanto você está ganhando para defender a tradição? Por que você não defende a palavra de Deus? Que a sua recompensa será muito maior e melhor. Mateus 1, versículo 19. José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Mateus 1, 20. Projetando ele isto, em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela não adulterou, ela não saiu com outro homem, ela não teve relação, ela é virgem mesmo. Mas a barriga está crescendo. Foi gerado pelo Espírito Santo. Amém? Verso 21. Olha o que o anjo falou para José. Mateus 1, 21. Ô José, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome. Qual o nome que é para colocar no filho? Qual o nome? Jesus. Digam, por que Jesus? Aqui a resposta. Porque ele o que ele ia fazer? Salvará o seu povo dos pecados deles. Engraçado que a Bíblia é clara em dizer que Jesus veio salvar nós dos pecados, mas eles insistem em dizer que nós somos pecadores ainda. Então precisamos de um outro Jesus para salvar dos nossos pecados, que nunca acaba, não sai nunca. Não é mais fácil, não é mais inteligente receber a graça de Deus em Cristo? Ou seja, Ele veio para tirar todos os seus pecados, tirou, acabou, ponto final. João 1, 29, Jesus estava passando, João olhou e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, João 1, 29, tira o pecado do mundo. Não é coloca o pecado no mundo, não é deixa o pecado no mundo. João 29, tira o pecado do mundo. Se ele já veio, já morreu, ele já tirou o pecado do mundo. Quem recebe? Está claro ou não está claro? Aqui se ensina a Bíblia como ela é. A Bíblia como ela é. Sem conversinha. Sem conversinha. Se tiver escrito, eu também creio. Bom, vamos agora em João capítulo 1. Pode fechar o Filipenses. O tema da mensagem, diga: Jesus é o próprio Deus. Diga: Deus em uma outra manifestação. Amém, abençoados? Olha lá. Agora João vai provar que Jesus era o próprio Deus. Tema da mensagem: Jesus é o próprio Deus. João capítulo 1, verso 1. E não há outro modo de interpretar, hein? Aliás, eu nem vou interpretar, eu só vou ler. Agora, mentira se você falar que está errado o que está escrito, né? Só faltava falar: não é bem assim não. Mas eu só vou ler, abençoado. Confere comigo, eu espero você achar. João 1, verso 1. No princípio era, veja que está em maiúsculo, o verbo. Verbo em maiúsculo. Bíblia Testemunho de Jeová, o verbo está em minúsculo. Já para justificar as heresias deles, para dizer que Jesus não é Deus. Eu tenho a Bíblia deles. A tradução do Novo Mundo das Escrituras eu tenho em casa. Por falta de uma, eu tenho duas. Coloca Espírito Santo em minúsculo, mas Satanás coloca em maiúsculo. O verbo em minúsculo. Quando, vê comigo, ó, João 1, verso 1. No princípio, o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. Sublinha a última parte, ó. Diga: o verbo era Deus. Diga isso. O que está escrito aqui na última linha? O verbo. Não ouvi o quê? Então lê o verso 14. Só lê, não precisa interpretar nada, só lê. Se você aprendeu a ler, é só ler. Ó, João 1,14. O verbo
se fez o quê? Carne. Mas volta no verso 1. A última linha do verso 1, ó. O verbo era Deus. O verbo era Deus. Verso 14. E o verbo se fez? Traduzindo, se o verbo era Deus, verso 14, Deus se fez carne. A Bíblia do Testemunho de Jeová diz que Jesus é Deus. Não sou eu, é a Bíblia deles que fala. Eu tenho a tradução das Escrituras. Eu tenho lá em casa. Veja comigo, vou devagarzinho. Ó, João 1, verso 1. No princípio era o verbo. Amém? Está correto? E o verbo estava com Deus, vírgula. E o verbo era Deus. Perguntem, quem é esse verbo? Diga isso. Lê o verso 14. Não preciso nem ler, lê você. Olha o verso 14. O verbo se fez carne. Verso 1. E esse verbo era o quê? Era Deus. Então, se o verbo se fez carne, Deus se fez carne. E qual o nome desse Deus? Se eu acabei de ler Filipenses 2, verso 10. O nome de Então, para aplaudir, João 1, o verbo era Deus. João 1,14, o verbo se fez carne. Filipenses 2,10. E o nome desse verbo é Jesus, que é o próprio Deus. Não tem como não entender. Não tem como não entender. Só se for filho da perdição. Só se for bode. Não tem como ovelha não entender. Só se são filhos da perdição. A única resposta é essa. Para não entender ou não aceitar, só se for filho da perdição, que não tem o temor a Deus. Esquece a minha Bíblia do João Ferreira de Almeida. Eu posso usar a Bíblia do Testemunho de Jeová. A tradução do Novo Mundo das Escrituras eu tenho em casa. Eu já li. Tudo bem, está em maiúsculo, minúsculo, tudo bem, vamos passar por cima. Mas João 1 também tem lá, ó, o verbo era Deus. João 1,14, o verbo se fez carne, está lá igualzinho. Vamos esquecer o maiúsculo, minúsculo, vamos esquecer a caligrafia. Vamos esquecer. A letra diz que o verbo se fez carne e que o verbo era Deus. Mais uma salva de palmas a ele. E vou falar uma coisa, para terminar. Você sabe quem é que entende o que eu estou falando? Só tem um tipo de pessoa na terra que entende o meu ensino. Sabe quem? Quem tem o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, Jesus disse em João, que ele foi enviado para glorificar o Pai. Jesus disse em João que o Espírito Santo seria enviado para testificar dele. Então é o Espírito Santo que prova e convence que Jesus é o próprio Deus. Não é o pastor, não é o apóstolo, é o Espírito Santo que convence, que revela. João 14, verso 6, veja a sua Bíblia. João 14, verso 6. Estou terminando. Diga o tema comigo, diga: Jesus é o próprio Deus. Eu não vim aqui perguntar se você crê ou não crê. Se você crê ou não crê, isso é um problema seu. E eu te respeito. Não vim perguntar se você crê ou não. Eu vim te mostrar na Bíblia, te ensinar que pela Bíblia, não o que eu penso ou o que eu acho, pela Bíblia diz que Jesus é o próprio Deus. Não é o que eu penso. Porque se Isaías disse, eu sou o Senhor. Aí Paulo fala, Cristo é o Senhor. São dois Senhor? Não pode ser dois. Efésios 4, 5, há um só Senhor. Então, por mais burro que eu fosse, se há um só Senhor, logo o Senhor de Isaías é o mesmo Senhor nosso, que é Jesus. Há um só Senhor. Está claro ou não está claro? Não tem outra alternativa. Não é nem a questão de revelação. João 14, quem já achou, diga amém. Verso 6, um dos textos mais conhecidos da Bíblia na face da terra. As pessoas conhecem João 14, 6, mas não entendem os versículos 7 e 8. Isso é lamentável. Aliás, quando você lê João 14, 6, leia por favor em nome de Jesus o verso 7 e o 8 e o 9 também. Não adianta você citar João 14, 6 e não ler o restante. Aí é texto fora do contexto. João 14, 6, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
ninguém vem ao Pai senão por mim. Verso 7, se vós me conhecesseis, em outras palavras, vocês não me conhecem, vocês não sabem quem eu sou. João 14, 7, se vós me conhecesseis, também conheceríeis a meu Pai. De agora em diante o conheceis e o vistes. Abençoado, pelo amor de Deus, abençoado. Você que é testemunho de Jeová, a tradução do Novo Mundo das Escrituras tem João 14, 7. Você sabe o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, de agora em diante o conheceis, porque o viste. Quem falou isso? Jesus. O viste quem? Ele. Era ele que estava falando. O que ele está dizendo? Olha, você está me vendo aqui? Tô. Então, eu que sou o Pai. Ah, se você é o Pai nada, você é o filho do carpinteiro. Não me conheço segundo a carne. Aliás, isso Paulo vai falar depois que eu morrer. Falou ou não falou? Jesus disse, Paulo vai falar depois que eu subir, Paulo fala isso. Alô? Por que Jesus disse, muito eu tenho que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora? Por que ele falou isso? Porque não estava na hora de falar, eles estavam cru. Quando ele disse, antes de Abraão eu sou, já queriam matar ele mesmo. Porque parecia blasfêmia. Como antes de Abraão? Você está louco? Você não tem nem 30 anos. Parecia blasfêmia, mas era mais pura verdade. Mas ninguém tinha olhos iluminados para entender isso. Então ele pegou e parou. Quem está entendendo? Aí ele não falou mais. Porque se ele falasse, iam matar ele. Lá em Lucas 4, Jesus estava pregando e ele disse, hoje se cumpriu a Escritura. O povo, como se cumpriu? Cumpriu o quê? Ele falou, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me viu, esses caras ficaram loucos. Botaram ele para fora, queria jogar ele no precipício, porque ele falou que se cumpriu. Olha, o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque naquele tempo não estava sobre ninguém. Aí vem um lá, comedor de arroz e feijão, fala, está sobre mim, onde se cumpriu? Eu até entendo eles, porque o Espírito Santo não tinha sido dado a ninguém. Então eles não tinham a revelação, o entendimento. Mas Jesus fazia uns testes. Deixa eu ver se o bolo está... Quando você está assando um bolo, você não pega um palito, você não espeta o palito para ver se está cru ou se está assado. Jesus falou, deixa eu ver como está esse povo aí, vai. Olha, eu e o Pai somos um. Vamos ver isso. Abre em João 10. João 10. Olha lá. João 10. Verso 30. João 10, 30. O que Jesus disse? Eu e o Pai somos dois. Amém? Os evangélicos falam que Jesus é um e que o Pai é outro. Fala ou não fala? Claro que fala. Igreja Batista fala, Pentecostal fala, Assembleia de Deus fala. Eles falam que o Pai é um e que Jesus é outro. Eles falam. E o que a Bíblia fala? Diga comigo, João 10, 30, diga. Digam, disse Jesus, eu e o Pai somos um. Isso aqui passa até por cima da língua portuguesa. Mas ele é soberano. Ele quer saber de língua portuguesa, meu irmão? Passa por cima da língua portuguesa. Você quer ver? Eu e você. Quantas pessoas são? Eu e você são quantos? É o que a tradição pensa. É o que o sistema fala. Mas ele é soberano. Ele falou, não, tem nada de dois. Eu e o Pai somos um. 2, 3 para quem não tem revelação. Quem não tem revelação pensa que é 2, pensa que é 3. Curtinho, João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Está claro ou não está claro? Volte em João 14. Se ele e o Pai é um, volte em João 14. Olha lá. João 14, verso 7. João 14, 7. Se vós me conhecesseis, também conheceríeis a meu Pai. De agora em diante o conheceis e o vistes. Fala para o seu irmão, Jesus estava falando dele mesmo. Quando ele disse, de agora em diante, o conheceis e o viste, ele deixou claro, ó, agora vocês estão vendo o Pai. Está claro ou não está claro? Ó, agora vocês estão vendo o Pai. Ah, Pai nosso que estais nos céus. Eu vou parar com isso. De agora em diante vocês o conheceis e o vistes. Tem nada que está no céu, está aqui, está do lado de vocês. Esses dias mesmo multipliquei os pães, andei sobre o mar, curei o cego.
De agora em diante. Glória a Deus! De agora em diante vocês o conheceis e o viste. Olha o pai aqui, ó. Quem recebeu o gozo? Sentiu o gozo? Olha o pai aqui, ó. Olha o pai aqui. Então leia o versículo 8. Testemunha de Filipe. Olha, testemunho de Giovana. Eu falei testemunho de Filipe, eu errei. Não é testemunho de Filipe, né? Olha aqui, ó. João 14, verso 8. Disse o Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Olha, desculpa aqui, não era para dar uma porrada no Filipe, meu? Tô brincando, hein? Ele tá de brincadeira. Se eu sou Jesus... Ô Filipe, não é por mal. Você tá de brincadeira comigo. Ô Filipe, eu acabei de falar no verso 7, de agora em diante o conheceis e o viste. De agora em diante o conheceis e o viste. Verso 8, Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Só quem está me entendendo, por favor. Não parece que ele estava tirando sarro de Jesus? Ele acabou de falar, ó, agora vocês conhecem e vê. Olha o Pai aqui. Aí no diálogo, na conversa, como o Filipe não entendeu nada, não, Senhor, mostra-nos o Pai e eu nunca mais vou te perguntar nada, eu não vou ter mais dúvida nenhuma, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Verso 9, respondeu. Ó, eu vejo Jesus balangando a cabeça assim, ó. Eu não acredito, você está de brincadeira comigo, Filipe, mas eu vou falar. Ô Filipe, verso 9, há tanto tempo estou convosco. Acabei de falar que agora me conhece porque eu estou aqui. Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Você não me conhece? Ô Filipe, quem me vê, vê o Pai. Está muito claro, não está muito claro? Está claro ou não está claro? Diga comigo, ó, Jesus é o próprio Deus. Olha aqui o verso 9, ó. Quem me vê, por isso que Paulo disse em Hebreus 1, Ele é a expressão da glória, expressão exata do seu ser, porque Jesus é a imagem de Deus. Jesus, em Hebreus 1, Paulo diz, Jesus é a imagem de Deus. Você quer ver Deus? Olha para Jesus, porque ele disse, ó, agora vocês estão vendo o Pai. Quem é que está entendendo? Paulo deixou claro em Hebreus 1, diga, Jesus é a imagem exata de Deus. Para terminar, João 14, 9. Há tanto tempo estou convosco que não me conhece, Filipe. Quem me vê, vê o... Circule na sua Bíblia que eu estou terminando. Circule aí, ó. Circule. Quem me vê, vê o Pai. Circule aí. Marca para você nunca mais esquecer. Quem me vê, vê o Pai. Como? Ele escandalizou. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Você está de brincadeira, rapaz. Eu vou te pegar, hein, meu. Como mostra-nos o Pai? Você está louco? Eu e o Pai somos. Quem me vê, vê o. Como você diz, mostra-nos o Pai? Ô Filipe, você não está entendendo nada mesmo, hein? Verso 9, há tanto tempo estou com você, você não entendeu ainda. Vamos terminar. Em 1 Timóteo, capítulo 6, o último versículo da noite. 1 Timóteo, capítulo meia dúzia. Eu tenho que terminar com o nosso apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. O homem é quem deu a revelação completa da graça de Deus em Cristo. Então ele tem que saber alguma coisa, né? Até agora eu falei de Isaías, falei aqui de João, mas vamos falar aqui de Paulo. É 2 minutinhos. É vapt-vupt. 1 Timóteo meia dúzia, capítulo 6. O tema da mensagem, diga, Jesus é o próprio Deus. Olha a assinatura do homem que foi arrebatado até o paraíso, hein? Olha a assinatura que ele vai dar para terminar essa mensagem. Olha a assinatura que Paulo vai dar no que eu estou falando. 1 Timóteo meia dúzia, verso 13. Olha como que Paulo assina, provando que Jesus é o próprio Deus. 1 Timóteo 6,13, Paulo disse, exorto-te perante Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos,
deu testemunho da boa confissão, que guardes este mandamento imaculado e irrepreensível, guardes até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, no tempo próprio, há de ser revelada pelo bendito e único e soberano e Rei dos reis e Senhor dos senhores. Fala para o seu irmão, Paulo está falando de Jesus. Olha aqui, ó. Olha aqui o versículo 14. Olha o verso 14, a última linha do verso 14, ó. Até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 15. O qual no tempo próprio pode ser revelado pelo bendito e único, soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade. E tinha um homem aí em Miami dizendo que não ia morrer nunca, né? Como que os caras mudam a Bíblia na cara dura, né? Eles mudam a Bíblia. Não, esse homem nunca vai morrer. O único que não morre é Jesus, o Filho do Deus vivo. Sabe o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó? Esse Deus se revestiu em carne em Jesus. Mas não é o homem que mora em Miami, lá, que morava em Miami. Timóteo 6,16. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita lá em Miami. Habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder para todo sempre. Quem é que pode falar amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Levante a sua mão direita e faça essa confissão de fé comigo. Você na internet também, levante a mão direita e diga assim, ó. Diga, Senhor meu Deus, Criador dos céus e da terra, eu confesso com minha língua a Jesus Cristo o Senhor, que recebeu um nome sobre todo o nome, no céu, na terra e debaixo da terra, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Eu levanto minha mão e confesso o nome do meu Deus. Clamo e invoco a meu Deus, Jesus Cristo, o ressuscitado, que habita na luz inacessível, único, soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. A Jesus Cristo, a Ele, toda a honra e toda a glória, para todos sempre. Amém. 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 Jesus Cristo é o próprio Deus. Creia na Bíblia e você vai entender isso. Apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30, e aos domingos, às 18h, ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.